Olá a todos! Agradeçamos a Jesus a oportunidade de estarmos estudando as questões do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos ao canal. E para quem está chegando agora, eu sou Luísa e fico feliz que estejam aqui. Hoje estudaremos a questão de número 423, que está em um Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma. Nós estamos estudando letargia, catalepsia e mortes aparentes. Nessa questão 423, Kardec pergunta: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e depois voltar a habitá-lo? Resposta: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, em se rompendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Vejamos o que diz Miramês. Em estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fardo físico, não obstante da aparência de morto, porque a sua força vital volta a um estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe sem certas funções na atividade do complexo fisiológico. A alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em inatividade, paralisando esses. O espírito nada tem a fazer a não ser sair para sua morada verdadeira, a erraticidade ou o mundo espiritual. Todavia, essa saída depende de muitas circunstâncias, que o faz demorar-se pouco ou muito do quanto está ligado ao corpo físico, ao fardo físico. Poderemos encontrar essa fala em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos, mesmo com o corpo em estado de decomposição e até já decomposto, continuam ligados a ele, querendo retornar à vida física, sem desconfiar que não há possibilidades para tal evento. Diz-nos o Livro dos Espíritos, obra que não deixa dúvidas aos estudantes do Espiritismo, que a alma, ainda estando ligada ao corpo físico, em muitos casos pode a ele voltar a viver no seu instrumento físico. Mas, depois de se romperem esses laços espirituais, terminou a sua atividade no mundo das formas, como espírito encarnado. Somente resta a esperança de reencarnar em novo corpo, para as novas tarefas evolutivas. Não sendo completa a morte, há meios do espírito retornar às suas funções e comandar os seus órgãos, senão o corpo, para continuar a sua tarefa em nome de Deus. É bom e muito bom que compreendamos que tudo isso depende de muitos fatores, dos quais destacamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo como diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos, por misericórdia desse mesmo guia espiritual da humanidade. Com Jesus, o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu o seu corpo físico e fez circular a força vital em seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade, para que aquele espírito voltasse à vida física, e assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. Há muitas criaturas que sentem dificuldades
em desligar-se dos laços que o prendem ao corpo na hora da desencarnação. Isso ocorre por falta de educação espiritual. Mas a doutrina do Espírito vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo, ainda mais com mais esplendor, requerendo assim do companheiro abstinência dos pensamentos inferiores e limpeza na mente dos maus pensamentos e das más tendências. Na letargia, já dissemos, as forças espirituais estão em decadência e o espírito inativo, mas consciente das suas funções, só não pode mover-se devido às dificuldades dessa operação com os órgãos que lhe servem de instrumento. Mas as faculdades da alma propriamente dita, da profundidade do ser, essas são luzes na luz de Deus e nunca se apagam pelos poderes dos homens. Observemos que nos homens mais lúcidos, os pensamentos são rápidos, elevados e mais contínuos que nos homens mais próximos ao lado primitivo, aos quais faltam corpos que o ajustem para esse desempenho espiritual. Para livrar desse estado de letargia, dos muitos corpos que revestem o espírito, é preciso que se procure Jesus, que ele com seus demais trabalhadores do bem comum indicará como acender a luz no coração e tornar-se livre pelos conhecimentos da verdade.